Olá pessoal, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Guerra dos Mascates, período esse que vai marcar ali de 1710 até 1711, o que nós conhecemos como as revoltas nativistas. Essas revoltas, elas são muito importantes para que lá na frente nós podemos entender a crise do sistema colonial. E de todo modo, é preciso entender também que a metrópole está cada vez mais sendo questionada pela colônia e enfraquecendo o que nós conhecemos como esse pacto colonial. Beleza, pessoal? E esse período é muito importante para a gente entender o finalzinho do que nós conhecemos como a colonização brasileira aqui no período da América Portuguesa. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje iremos falar um pouco sobre esse período. Pessoal, note, é muito importante entender que essas revoltas elas não são revoltas gigantescas, revoltas complexas, são revoltas simples que começa, tem um meio e termina e acabou, mas elas geram consequências gradativamente muito importantes, gradual, cada uma de cada vez, e claro, lá na frente gera o cunho, do rompimento do período colonial. E aí eu quero que vocês notem muito, nos detalhes que foram passados, entender também este processo. A revolta dos Mascates ela vai acontecer ali em Pernambuco, no Nordeste brasileiro. E por que ela ocorre simplesmente no Pernambuco? Pernambuco, já advindo do período da crise do sistema colonial da cana-de-açúcar, até porque a invasão holandesa, através da União Ibérica, os holandeses eles foram expulsos. E o que os holandeses fizeram? Pegaram o sistema da cana-de-açúcar, levaram lá para as Antilhas, e instalaram o que nós conhecemos como o sistema de cana-de-açúcar, e teve o monopólio durante muito tempo da cana-de-açúcar disputando com Portugal. Portugal perdendo o mercado, que era a principal exportação aqui do Brasil, que era cana-de-açúcar. Isso vai gerar uma crise no Nordeste, trazendo um abastecimento de fome, trazendo problemas como de produtos necessários, produtos básicos, entre outros aspectos, E ali em Pernambuco nós estamos falando do que? De dois locais muito importantes, Olinda e Recife. Olinda, que era a capital de Pernambuco, que era composta por grandes senhores de engenho lá daquele período da cana-de-açúcar, que estavam bastante endividados, eles estavam em bastante crise. E nós tínhamos quem? Lá em Recife, os comerciantes. Comerciantes esses, portugueses, que chegaram aqui e o comércio começou a crescer. Se percebermos, pessoal, quando nós olhamos para esse quadro, Olinda, que era o maior quadro, econômico e político, e Recife, que estava agora ascendendo economicamente, mas sem o político, o que vai acontecer? A gente troca. Toda vez que determinado grupo tem o poder econômico, ele vai querer o poder político. É sempre assim, certo? Do político vai para o econômico, do econômico vai para o político. E é isso que vai acontecer nessa guerra dos mascates, A palavra mascate, ela remete lá na Grécia Antiga, o que nós conhecemos como comerciante. E assim fica muito mais fácil, de quem vai fazer especialmente prova militar, decorar. Lembra, mascate, comerciante. Comerciantes contra os senhores de engenho. Essa vai ser englobado do que nós conhecemos ali, em Pernambuco. Beleza, pessoal? Outro ponto importante é que a Câmara Municipal ela era feita lá em Olinda. Olinda era onde desdenhava a política de todo o Pernambuco. E então, as pessoas ali de Olinda, os senhores de engenho, eles totalmente endividado, eles começaram a fazer uma série de impostos para Recife também, para o quê? Para custear os seus problemas econômicos. E, obviamente, uma hora o quê? Recife vai se revoltar contra essa série de impostos que cada vez mais eles estavam adquirindo o quê? Ganhando os status sociais. Outro ponto importante, pessoal, é que nós conhecemos como o quê? Como o pelourinho. O pelourinho, ele é um símbolo, um símbolo político
que quando ele for implementado lá em Recife, vai gerar um descontentamento muito grande com a cidade de Olinda, até porque Olinda ela queria manter o monopólio político, né, com a Câmara Municipal, com o governo geral, então isso vai ser como um motriz, né, como um motor da guerra. Claro que isso não é o ponto principal, isso não é que isso vai gerar guerra, mas ela é essencial para entender que ela vai gerar o estopim. E claro, esses senhores de engenho lá de Olinda, eles estavam com uma série de dívidas para esses comerciantes lá em Recife. Beleza, pessoal? A partir disso, em 1709, dando continuidade, né? O que acontece? Em 1709, Recife é elevado à condição de vila. Sendo assim, quando se eleva à condição de vila, vai ter agora a sua administração, vai ter as suas câmaras de vereadores. Isso vai gerar um descontentamento na população de Olinda gigantesco. Até que durante muito tempo eles teve um monopólio político e agora se está passando o monopólio político para o quê, né? Para a cidade de Recife, que é ao lado. Além disso, pessoal, o então governador-geral, né, Sebastião de Castro Caldo, um governador-geral, ele vai ficar cada vez mais claro, né, ao lado de quem tem o dote, né, vai ficar cada vez mais ao lado dos mascates, né, dos comerciantes. Isso vai gerar uma série de revoltas até culminar, né, em ataques de Olinda contra Recife. E aí, né, pessoal, que na calada da noite, né, Olinda vai atacar Recife, e a primeira coisa que eles fazem é o que, né? É destruir esse pelourinho, esse símbolo político que tinha ali em Olinda, né? Em Recife, desculpa. E aí isso vai gerar uma série de revoltas, aonde Recife, também na calada da noite, vai lá e vai atacar Recife, Olinda, pessoal. E claro, né, é muito importante entender o que, né? Que essas séries de revoltas, várias e várias revoltas entre Olinda e Recife, Recife com Olinda, Portugal observando este quadro, obviamente Portugal vai ficar do lado de quem? Dos comerciantes. Porque os comerciantes, além de eles serem portugueses, eles estavam com o monopólio econômico. Recife, com esse monopólio econômico, com esse monopólio político. Já Olinda só tem o quê? É só monopólio político, já não é mais aquela Olinda lá do período da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar já estava em crise, certo, pessoal? O Nordeste como um todo já estava em crise. Então, a primeira coisa que Portugal vai fazer vai ser reprimir quem? Olinda, que eram os senhores de engenho, que eram os nativos, que aqui viviam, né? E quando reprime Olinda, vai elevar Recife ao quê, né? A concepção de o quê? Agora de capital. A Recife, que antes não era capital, se torna a capital de Pernambuco. E os líderes políticos e os líderes dessas revoltas, ali em Olinda, eles vão ser presos e alguns deles até julgados. Certo, pessoal? É sempre importante destacar também o que, né? Que todas essas séries de revoltas nativistas são revoltas elitistas. Nenhuma delas são revoltas de cunho popular. Revoltas de cunho popular nós vamos ter só lá na frente, como a Conjuração Baiana de 1798. Dessas séries de revoltas separatistas e nativistas, a única de cunho popular é essa penúltima, certo, pessoal? Isso é importante também destacar. Essas revoltas, elas são importantes, né, como eu trouxe para vocês, para a gente entender o quadro do que nós conhecemos como crise do sistema colonial. Não são revoltas complexas, não são revoltas gigantescas, mas são revoltas que a gente vai entender que vai gerar ao fim. Fazendo agora um parâmetro geral para às vezes a gente não esquece. Primeiro ponto, lembre-se sempre, né? É uma guerra que vai acontecer em Pernambuco. Por quê? Devido à crise da cana-de-açúcar. Fazendo um resumão de tudo que foi dito, né? Depois é uma guerra que ocorre entre Olinda e Recife. Olinda tinha o poder político, Recife o poder econômico, pessoal. Não podemos atacar. Recife, o que, né? Queria o poder político. Olinda queria manter o poder político. Sendo assim, foram o que, né? Em 1709, elevada a categoria de Recife de quê? De vila, gerando uma série de conflitos, onde Portugal vai intervir. Quando Portugal intervém, Recife é elevada à categoria de o quê?
de capitania, de capital, e Olinda perde aquele prestígio todo que se tinha antes, né, já que a crise da cana-de-açúcar gerou vários problemas. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Não são revoltas muito rápidas, não são revoltas muito longas, desculpa. Espero que tenham entendido e compreendido. E essa foi a guerra dos mascate. Mascate, comerciante. Beleza?